Saudações apocalípticas, saudações proféticas, saudações do João, o João do Apocalipse. Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vocês todos, muito obrigado por estarem aí nesse domingo aqui em Curitiba frio, né? Reservarem esse tempo para, a Irene está aqui, com a mãozinha quentinha, reservarem esse tempo para seguir essa proposta, esse programa que nós estamos oferecendo. Bom, desde o começo peço que compartilhem a aula, né? Para as pessoas que eu já fiz todas as graças na sexta-feira, né? O pessoal de sexta-feira vai entender o que eu estou falando. Compartilhem essa aula para aquelas pessoas que você acha que teriam interesse em estudar melhor a Bíblia e não têm oportunidade. Nós estamos dando um curso bem detalhado, bem fundamentado, né? Eu sou mestre e doutor em teologia, minha área de pesquisa é teologia bíblica, então hoje nós começamos uma terceira sessão, que eu vou falar daqui a pouco, e é a área na qual eu pesquiso, né? Então estamos oferecendo um curso de boa qualidade, gratuitamente, para todos aqueles, sejam cristãos ou não, de que igreja forem, estamos oferecendo esse curso. Esse curso também está disponível num canal do YouTube, eu ainda não estou gravando lá, mas assim que a aula termina aqui eu coloco lá. E o nome do canal é o mesmo nome da página, Teologia Pé no Chão. Eu queria começar lendo um versículo aqui de Romanos para pisar no chão, né, no nosso chão brasileiro, como ele está hoje, né, sem fantasia, buscar uma palavra de esperança do apóstolo Paulo, que também no seu chão lá do primeiro século, na Europa, né, do Império Romano, buscou recursos, buscou forças para enfrentar as circunstâncias dele, e nós aprendemos então com o testemunho deles. O versículo está em Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vou ler numa linguagem mais simples. E o Deus da esperança encha seus corações de toda alegria e paz no crer, na fé que vocês professam, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então não é apenas uma esperancinha, né? Não é aquela esperança no sentido popular que fala, tomara que dê certo, tomara que as coisas mudem, mas é uma fonte rica de uma esperança poderosa, né? Que não permitiu que os primeiros cristãos fossem detidos pelas ameaças, pelos riscos que eles correram nos seus próprios dias, no seu próprio chão. E nós, herdeiros dessa fé, podemos aprender com eles e com a mesma esperança enfrentarmos bravamente o que o nosso chão, nossa realidade traz para nós. Bom, que seja, depois você medita lá, Romanos 15, 13. Meus queridos e queridas irmãos e irmãs, todos vocês que estão aí, hoje é o nosso 17º encontro e eu começo uma terceira sessão. Eu cumpro poucas coisas do que eu prometo, porque eu vou mudando e tal, mas essa eu lembro que eu falei, acho que logo na primeira aula, que essa parte do curso sempre descumpro para mais, exatamente. Não para menos, eu não estou deixando de fazer nada que eu prometi.
Eu lembro que logo na primeira aula eu anunciei que o curso teria 3 sessões. A primeira sessão foi aquela de apresentação de conceitos, em que nós falamos de o que é Apocalipse, revelação, profetismo, tempo, história, escatologia, apocalíptica, né? Nós fizemos acho que umas 8 ou 9 aulas com essa temática. Depois nós entramos numa longa viagem, se não me engano a partir da lição 9 ou 10, entramos numa longa viagem da história da interpretação do Apocalipse, que foi a segunda sessão. Hoje, então, eu começo com vocês uma terceira sessão, que deve durar aí X aulas. Não, brincadeira, vai durar umas, deixa eu ver. Ele fala isso para se sentir mais livre para aumentar depois. Vai durar aí umas 5, 6 aulas, mais ou menos. Vai depender de vocês e de mim. Que a gente poderia chamar de introdução ao Apocalipse. Quando eu falo introdução ao Apocalipse, você pode pensar, vai ficar enrolando para entrar no livro. Não. A introdução à Bíblia é uma disciplina já reconhecida no estudo acadêmico das Escrituras. É uma matéria, uma disciplina que trata daquelas informações que estão ao redor do livro. Então, antes propriamente de entrar no conteúdo do livro, que será o restante do curso depois, a 4ª sessão, no segundo semestre, antes de analisar, então, o conteúdo do livro, essa matéria nos leva a fazer, digamos assim, um reconhecimento do livro. Então, seria como, antes de entrar no livro, nós andamos ao redor do livro e fazemos um reconhecimento necessário, né? Eu garanto para vocês que essa matéria tem a sua importância. Ler um livro antigo, como é o Apocalipse, tudo bem, ele é palavra de Deus, ele está aqui, ele é uma palavra inspirada, está nas Escrituras, na Bíblia, tanto dos católicos como dos protestantes e tal, tudo bem, é um livro sagrado, ok. Mas antes de ser um livro sagrado, é também um livro antigo. E por ser um livro antigo, há diversos, vamos dizer assim, abismos, diversas lacunas entre nós e o livro. Porque o livro foi escrito lá no século I, vamos discutir isso depois, por uma pessoa provavelmente hebraica, vamos discutir tudo isso, uma pessoa judia, né? Um cristão, vivendo no Império Romano, né? Vamos discutir aonde que ele estava, de onde que ele escreveu, vivendo dentro de um certo contexto. Nenhum livro da Bíblia foi escrito no ar ou caiu pronto do céu na terra, né? E como eu costumo dizer, existe o fenômeno da mediunidade, né? Daquele cara que fecha os olhos e faz psicografia, né? É um fenômeno conhecido em outras religiões, em outras crenças, né? Mas nós da tradição judaico-cristã, e especificamente também nós da tradição cristã, desconhecemos esse fenômeno. Portanto, nenhum livro da Bíblia foi escrito por uma psicografia, que significa dizer que Deus falou, quando falou, por meio de pessoas que viviam num determinado chão. Claro que eu estou usando a palavra chão aqui no sentido metafórico para significar o contexto em que ela vivia. Esses livros foram escritos, todos eles, né, mas me referindo agora ao Apocalipse, foram escritos numa língua que não existe mais, quer seja o aramaico, o hebraico, o grego, né? E mesmo que fosse o latim foi preservado artificialmente na Igreja Católica, né? Mas claro, esses livros, nenhum deles foram escritos em latim. Mas se nós tivéssemos que estudar, como temos que estudar, um livro escrito numa língua que não existe mais, isso também nos impõe algumas dificuldades. Você tem que saber, né, espero não estar decepcionando ninguém, que o livro de Apocalipse não foi escrito em português. Não foi escrito no Brasil, não foi escrito por um brasileiro,
não foi escrito por uma pessoa moderna. Todas essas questões que eu estou colocando são resolvidas nessa disciplina chamada Introdução à Bíblia, tá? Então, essa disciplina não trata da formação da Bíblia como um todo, como cânon, também não trata do conteúdo do livro, nem como comentário, nem como teologia, mas trata de um reconhecimento do livro. Então, se nós somos pessoas modernas, pessoas, aqui no caso brasileiros, falando português, num mundo moderno, pós-industrial, pós-moderno, vivendo essa circunstância política, nós temos que reconhecer que há um grande abismo entre nós e o livro original do Apocalipse. Ora, o que nós fazemos então? Nós temos que criar pontes de contato, nós temos que criar algumas pontes, alguns elos com esse livro, a fim de que nós consigamos extrair do livro o máximo de informações. Por quê? Não porque a gente queira saber apenas curiosidades históricas, mas porque esse material, uma vez pesquisado, uma vez levantado, vai nos dar melhores condições de compreender o livro. Então, isso é chamado, talvez tenha outras definições, mas isso é chamado por mim aqui como círculo hermenêutico. Ou seja, eu vou fazer um exercício intelectual de sair daqui do meu chão, né? Viajar no tempo para trás, visitar este locus, visitar este sítio. Qual sítio? O sítio de João, o sítio das igrejas primitivas, da segunda metade do primeiro século, dos anos 50 a 90 ou 100, né? E tentar me acercar, tentar me aproximar o máximo possível deles. Então, é um tempo em que eu esqueço um pouco o meu mundo, né? Suspendo um pouco a minha realidade e vou, digamos assim, visitar. É um exercício intelectual. Vou visitar. Não julgo muito, né? Evito julgamentos precipitados, evito conclusões. Faço esse levantamento e depois, o que é muito importante, volto para o meu mundo, né? Porque às vezes os pregadores ou os professores, eles falam como se o livro de Apocalipse tivesse sido escrito aqui agora e não foi. Ou então eles vão para lá e ficam lá. E aí eu não sei o que fazer com o livro, né? Então, o exercício completo requer de mim e de vocês, né, que nós vamos lá e voltemos. E quando voltarmos para o nosso mundo aqui. Então é uma conexão, né, entre dois chões. Não, brincadeira. Entre dois chãos, né? Então, na medida em que nós irmos para trás do livro do Apocalipse, para o contorno do livro do Apocalipse, para o mundo por trás do Apocalipse, nós vamos conseguir uma compreensão mais rica e nós conseguiremos fazer uma ponte mais, digamos, produtiva, mais interessante, mais significativa com o nosso mundo, né? Então é assim que nós procedemos. Se o Apocalipse fosse um livro moderno, seria fácil. Se eu conhecesse o autor, mais fácil ainda. Se eu tivesse acesso ao autor, tipo assim, eu vou ver um vídeo, uma live desse autor, ótimo. Nós não dispomos de nada disso, porque se trata de um livro antigo. Então eu quero garantir para vocês o seguinte, se tiver alguém assim torcendo o bico, dizendo, ai meu Deus, precisa tudo isso e tal, eu quero lhes garantir o seguinte, ou fazemos isso, ou o livro do Apocalipse continua fechado, lacrado para nós. E aí, meus irmãos, os céus é o limite. Por isso o Apocalipse diz tudo e nada ao mesmo tempo, e as pessoas ou fazem desse livro uma obra de ficção hollywoodiana,
ou então jogam um livro fora Já porque surgem dizem assim, muitas ah, conspirações, eu não né? sei, etc, etc. Não, então, isso nos leva a trabalhar muito com possibilidades, né? É mais alto, tem gente reclamando que não me ouve. Nós vamos comprar um microfone, viu? Microfone dourado. Nós vamos Ai, comprar. Então, assim, tudo isso que você está dizendo inclui pesquisa. Sim. Inclui Não tem outro jeito. quebrar pedra, né? Exatamente. Então, isso não vai nos permitir fazer afirmações exatamente. completamente assertivas. Então, nós vamos trabalhar com muito estudo e possibilidades. Né? E então, assim, quando você vir vídeo de Apocalipse em que há afirmações assim que a pessoa lê e afirma, olha, isso aqui quer dizer isso e isso, desconfie. Exatamente. Porque a não ser que a pessoa esteja tendo uma revelação dos céus e você acredita que ela está tendo uma revelação dos céus, ou, caso contrário, é essa opção que a gente está oferecendo. Não há estudo, revelação muita dos pesquisa. céus. Não há revelação dos céus nesse caso. E inteligência também, porque Exatamente. usa a inteligência na aplicação dessa pesquisa. Com porque também aí a gente vê surgir muitas teorias de conspiração, tudo não, isso. Aí você faz o que e quiser essas do afirmações livro, né? taxativas e tudo isso, então isso é muito perigoso, né? Claro. Então, você não alcança o cerne do livro. Inclusive, eu pensei também na similaridade com a situação atual, quem já de pronto, então tem que levar em conta tudo isso que você falou. Exatamente, tem que ir lá ao círculo hermenêutico, tem que ir... chões diferentes, né? Dois chãos. E isso leva a muitas diferenças. Então, não vamos nos apressar a fazer similaridades. Exatamente. Né? Por isso é que eu vou gastar essas aulas nessa matéria. Se você não está familiarizado com seminário, com teologia, com estudo acadêmico das escrituras, as escolas dominicais não dão esse valor, né? Eu estou aqui fazendo a minha propagandinha de que não é possível ter uma compreensão rica das escrituras a não ser por esse caminho. Então, quem quer o caminho fácil, como a Irene está dizendo, ele trata o livro como se tivesse sido escrito agora pelo irmão da minha igreja, pelo pastor da minha igreja. Não foi. Ou então, se é um cara que fez faculdade e tal, ele quer exibir o grego, o hebraico, os estudos que ele leu e tal, ele vai lá, mas fica lá. O que me interessa saber o que era lá a Odisseia, como que ela vivia, etc, etc, se isso não tiver conexão com o meu mundo? Então não tem interesse, né? Então, o círculo hermenêutico, no sentido que eu estou falando aqui, ele vai e volta. Então, vocês vão me ajudar, vocês vão fiscalizar e garantir que nós faremos essa ida e volta, né? Essa ida e volta, né? Voltando para o nosso chão. Então, esse texto vai ter que comunicar com a América Latina, vai ter que comunicar com o Brasil, vai ter que comunicar conosco. Nós cristãos, né? Nós os cristãos de qualquer igreja, acreditamos nisso. Por isso o livro está aqui e não outro, né? Então nós temos que justificar essas questões. Bom, feita essa introdução e essa explicação justificativa, eu vou então dizer para vocês o seguinte, com o que nós vamos nos ocupar nessas próximas aulas. Nós vamos discutir, por exemplo, a autoria, quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, para quem escreveu, que gênero literário ele usou, né? Ele poderia ter escrito isso aqui de uma forma, mas ele escreveu dessa forma. Um outro dado muito importante é como era o mundo no qual esse livro foi escrito. Então nós temos que devolver, entre aspas, temos que devolver o livro do Apocalipse ao seu contexto. É como devolver uma peça, né, num jogo de quebra-cabeça. Quando nós colocamos o livro de Apocalipse no seu devido contexto, nós percebemos com muito maior clareza, com muito maior significado, o conjunto do livro. E isso que eu estou falando aqui serve para qualquer livro da Bíblia. Tá? Vou aplicar a introdução à Bíblia como introdução ao Apocalipse, mas isso serve para qualquer livro da Bíblia. Só para completar, vamos tratar também da estrutura do livro,
né? E um pouco, assim, uma certa pincelada sobre o que esse livro significa, por que vale a pena estudá-lo, por que ele está na Bíblia, né? Coisas assim. Bom, nesta primeira aula, então, eu pretendo discutir com vocês pelo menos duas dessas questões, que são as seguintes. 2 pontos, abre aspas. Autoria, quem escreveu, e datação, quando escreveu. 2 perguntinhas menores, que tem menos discussão, que é onde escreveu, né? E quando esse livro alcança, junto aos destinatários, o reconhecimento apostólico, que é como nós chamamos a canonização, né? Os católicos canonizam livros e pessoas, né? Nós, protestantes, os cristãos não católicos, canonizamos apenas livros. Quais livros? Os da Bíblia. E esses que estão na nossa Bíblia, não os que estão na Bíblia católica, ok? Então é o mesmo conceito de canonização, ou seja, livro padrão. Então vamos lá. Vamos começar respondendo a seguinte pergunta. Quem escreveu esse livro? Olha, pessoal, se vocês prestarem atenção e pensarem aqui junto comigo, raramente um livro da Bíblia anuncia quem o escreveu. Eu vou, de certa forma, fazer assim uma afirmação genérica. Basicamente, as epístolas, o gênero literário epístola, tá? Todas as epístolas de Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, todas as epístolas do Novo Testamento são o gênero literário que normalmente identifica o autor, tá? Então, tirando as epístolas, raramente você vai ter a identificação do autor, né? Às vezes lá, por exemplo, o livro de Cantares, o livro Provérbios, algum livro assim, tal, mas é muito raro, tá? Quase todo livro da Bíblia, então, essa é a minha afirmação genérica, tem o seu autor discutível, ou seja, passível de discussão. No caso do livro de Apocalipse, nós temos aqui logo de cara, então, e é isso que eu estou dizendo, é uma exceção no conjunto das Escrituras, nós temos logo de cara a identificação do autor, quando ele fala, João, primeiro no versículo 1, notificou ao seu servo João. Então, se é o João que está escrevendo, ele fala de si na terceira pessoa. Ele fala, notificou ao seu servo João. Quando ele poderia ter dito, notificou a mim. Mas ele fala ao seu servo João. A gente poderia pensar, bom, será que é o João que está escrevendo ou alguém está escrevendo sobre o que João viu? Né? São perguntas que vão surgindo. No versículo 4, eu estou no capítulo 1, tá? Apocalipse, capítulo 1. No versículo 4, ele fala assim, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Aqui ele assume o gênero literário de epístola. Esse versículo 4 é comparável, se você ignorar os versículos 1 ao 3 e considerar apenas o versículo 4, você pode comparar com qualquer epístola de Paulo. Paulo também começa suas cartas assim. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, etc, etc, à igreja que se encontra em tal lugar, ou então ao meu filho Timóteo e tal. Então aqui, no versículo 4, João parece que vai nos escrever uma epístola como qualquer apóstolo escreveu, ok? Então ele começa aqui e tal, parece que ele vai começar uma epístola, mas depois ele faz uma exaltação de Jesus Cristo. No versículo 9, ele faz um novo começo. Parece que ele começou no versículo 4, depois ele se encanta com Jesus Cristo. No versículo 9 ele fala, bom, mas como eu ia dizendo, né? E aí ele fala assim, eu, João, agora respondeu. Então, nós temos o versículo 1, o versículo 4, o versículo 9. Eu, João, irmão de vocês,
companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, achei-me, agora está falando na primeira pessoa, né? Achei-me na ilha chamada Patmos. Depois, o nome não aparece novamente, porque ele fala de si na primeira pessoa, fui, vi, ouvi, me disse, me levou, né? Prostrei-me e tal, então ele assume a primeira pessoa, e lá no finalzinho do livro, quando ele vai fazer um tipo de conclusão, também parecido com, a conclusão parecida com uma epístola, ele vai fazer o fechamento, lá no capítulo 22, versículo 8, né, que é o que, de novo, se parece com uma epístola, né? A epístola, normalmente, uma epístola de Paulo, por exemplo, ela tem a abertura em que ele se apresenta, a mensagem que ele dá para a igreja e lá no final a sua bênção, né? Abraços aí aos irmãos, beijinhos, consolações do Espírito Santo. O ósculo santo, né? Beijinhos, abraço a fulano, abraça a fulana por mim. Tradução atualizada. Orem por mim, a tradução do mineiro lá que a Claudete pediu. Então, lá no capítulo 22, versículo 8, ele fala assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E aí volta a falar em primeira pessoa até o final do livro. Bom, o fato de ele falar em terceira pessoa ou primeira pessoa não tem relevância para a literatura antiga. Vocês devem saber o seguinte: um autor antigo tem uma visão do seu trabalho ou da sua obra muito diferente do que um autor moderno. Um autor antigo escreve por razões muito diferentes do que aquelas razões pelas quais eu e você escrevemos. Por exemplo, eu estou dando aqui esse curso, né? Eu não escrevi esse livro. Agora, poderia haver um momento em que eu falei assim: puxa, eu vou transformar isso num livro, né? Tem que ter um motivo pelo qual eu passe da oralidade, que é o que eu estou fazendo aqui agora, para uma escrita. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: consideradas as condições do mundo antigo, as restrições de material, as restrições de pessoas alfabetizadas, de pessoas que leem, de pessoas que escrevem, e considerando também a tradição da memorização, né, em que as pessoas memorizam o conteúdo das palavras, as razões pelas quais uma pessoa escreve são muito diferentes das razões pelas quais eu e você decidimos escrever algo. Então, o fato de João esconder-se por trás de uma terceira pessoa, falando ele, João, não ele, João, mas João viu, né? Ou então ele viu, disse o Senhor a Moisés, por exemplo, né? Isso não prova nada no conjunto das Escrituras, ok? Então, se o cara fala em terceira pessoa ou primeira pessoa, isso não afeta a resposta à nossa pergunta. Nós ainda continuamos perguntando quem é o autor do livro e colhendo essas respostas possíveis. Quando o livro não traz a identificação, aí a discussão vai para outros níveis, né? Aí nós vamos procurar testemunhos fora do livro. No caso do Apocalipse, vocês já devem estar convencidos, né? Quem recebe essa palavra diz amém. Vocês já devem estar convencidos que está suficientemente identificado. João, ele fala servo. Lá no capítulo 22, eu não li, mas ele dá a entender que é um profeta, porque o anjo fala para ele, no versículo 9, o anjo fala para ele: teus irmãos, os profetas, né? Então, dá a entender que João participa de um conjunto de homens chamados profetas. No versículo 9, ele fala irmão vosso, vosso de quem? Das igrejas da Ásia Menor, né, que é a atual Turquia, irmão vosso e companheiro de tribulações.
Então esse é o João. Então se você me perguntar quem escreveu o livro do Apocalipse, eu vou lhes dizer, nós podemos dizer juntos, vamos lá, vamos dizer todos juntos, João. Problema. Que João, meu? Que João? Ora, que João? João. Bom, a Bíblia tem mais de um João, né? Tem o João Batista, tem o João filho de Zebedeu, irmão de Tiago, tem o João Marcos, né? E João era um nome mais ou menos comum. Então nós fume, vorteme e fiquemos na mesma. Nós só sabemos que foi João que escreveu. Qual João? Ora, aqui nós temos algumas pistas que vão nos ajudar a responder. Qual foi o spoiler que você deu aí? Apóstolo. Ah, tá. Então a Irene já adotou... Não peça desculpas, não. Já paguei. Peça desculpas daqui a alguns minutos. Veja, intuitivamente a Irene provavelmente cantou aquele consenso indiscutível, inquebrantável, dogmático. Se você divergir disso, você não vai para o céu. Não vai para o céu, vai ter seu nome apagado do livro da vida. Mas vamos encarar essa pergunta. A pergunta é justa, né? Porque eu aqui que estou indo lá e bato na porta de uma igreja lá, por exemplo, de Sardes, e falo assim, olha, eu queria ler aí o livro que vocês receberam e tal. Aí o cara me traz lá um rolinho, né? Tal, tá aqui, pois não. Ah, cara, eu não consigo ler esse negócio. O que está escrito aqui? Quem escreveu? Foi o João. O João, nosso irmão. Yohanan. João, né? Bom, qual João? Eu perguntaria. Qual João? Porque eu, como um cristão brasileiro, li o Novo Testamento e eu posso citar pelo menos 3 Joões aqui, né? Não sei se tem outro, acho que não, mas pelo menos 3 Joões eu posso citar. O João Batista, Batista é um apelido, portanto o nome dele é João, né? O anjo mandou botar o nome dele de João. Tem o filho de Zebedeu, que é o irmão de Tiago, Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, pescadores como Pedro e André, né? Que são lá dos primeiros discípulos daquele trio especial de Jesus Cristo, né? Tem o João Marcos, mais conhecido como Marcos, que é o autor do segundo evangelho, ok? A gente poderia se perguntar por que esse cara aqui, né? Desculpem a familiaridade, né? Nosso irmão, né? Por que esse cara não facilitou a nossa vida? Por que ele não falou assim, João, apóstolo de Jesus Cristo? João, o presbítero da igreja tal. Ele não facilitou a nossa vida. Isso nos leva a intuir que se trata de um João a quem as igrejas conheciam muito bem. Então, por isso ele não dá maiores detalhes. A carta não foi escrita para tu, foi escrita para eles. Nós estamos lendo... Isso, exato. Ainda tem mais essas motivações. Segura aí para eu falar isso. Mais um spoiler. A carta não foi escrita para vocês. A carta não foi escrita em português. Está claro aqui que ela foi escrita às 7 igrejas da Ásia. Ora, esse primeiro público-alvo, essa primeira audiência, não iria fazer essa pergunta. Quem faz essa pergunta somos nós, que somos os bicões aqui, né? Que estamos indo lá visitar. A Irene falou aqui um dado importante, que levando em conta o contexto de perseguição, que já ficou claro aqui no versículo 9, né? Eu sou companheiro de vocês na tribulação. Então, olha, vocês estão passando por grandes aflições, estão com medo desse governo necropolítico. Eu também. Nós estamos juntos, irmão. Estamos juntos, né? É claro que ele poderia ter também, por isso, ocultado. Tipo João. João é um nome comum, não me comprometa, né? Não tem CPF aqui, então não me comprometa. João, tem 1000 Joões aqui, cara. De quem você está falando, né? Então, ficamos na mesma. Então, pode ser que essa familiaridade tenha levado a igreja a entender claramente de quem se tratava. Por exemplo, vamos supor, junto com a Irene, né, que se trata do apóstolo João. Ora, o João não precisa se apresentar para a sua própria comunidade, para aquela área
do Império Romano, a Ásia Menor, da atual Turquia, que ele é o João, fulano, fulano e fulano, ele não precisa se apresentar, né? Assim como eu, por exemplo, quando escrevo, sei lá, para alguém, né? Eu não preciso me apresentar, ora, bolas, eu, né? Que outro Eliseu se conhece? Nome aí registrado. Agora, se eu vou escrever, ou se eu vou dar uma aula, um curso para um público que não me conhece de forma nenhuma, daí você dá ali um mini currículo, né? Pode ser também, isso também não nos ajuda, porque pode ser qualquer outro João familiar às igrejas às quais ele estava se dirigindo. E pior ainda, o fato de ele se identificar num livro que não é uma epístola, porque João, ou Apocalipse, aliás, tem características de uma epístola, mas não é uma epístola. Quais características de uma epístola? Ele tem introdução e fechamento, tá? Mas, afinal de contas, ele não é uma epístola, ele é um livro apocalíptico. Veja lá, acho que na segunda ou terceira aula eu falo um pouco sobre a apocalíptica, que o livro de João pertence a um conjunto literário. Então, ao escrever um apocalipse, dentre trocentos apocalipses, João escreve como qualquer outro livro de Apocalipse. Como os outros apocalipses foram considerados pseudos, falsos, ou pseudonímicos, o que é pseudonimia? Pseudônimo é uma pessoa que assume um nome para escrever um livro. O fato de João, então, insistir nesse seu nome pode ser uma prova oposta. Vê se dá para entender isso. Vou ser mais claro. Primeiro, os livros da Bíblia quase nunca trazem o nome do autor. Apenas as epístolas. Grosso modo, apenas as epístolas. Apocalipse não é uma epístola, ok? Então, se a gente colocar Apocalipse junto com os demais livros da Bíblia, ele não deveria trazer o nome do autor. A gente deveria pesquisar por outras fontes, pela tradição, por outros documentos, quem foi o autor. Né? Se os outros apocalipses assumem nomes falsos, o fato de João se identificar aqui, até com uma certa insistência, pode ser uma prova negativa da autoria, certo? Pode ser que ele esteja claramente dizendo, sou João, hein? Oi, João, lembra? E isso pode ser justamente uma prova de inautenticidade. Uma pista falsa. Isso. Então, consultando o livro do Apocalipse, eu tenho um nome do autor, porém eu fico com um problema. Que João é esse? Bom, quais são as hipóteses? Vamos considerar aqui, então, apenas 3 casos. Pode ser João, o apóstolo. Como que eu vou defender essa teoria? Né? Porque o livro não prova que é. Isso, ponto pacífico. Né? Nós que somos sola escritura, temos que ficar só com a escritura. E a escritura não diz que é João, filho de Zebedeu, ou João, apóstolo de Jesus Cristo. Não diz. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando ele fizer uma afirmação, então, vocês acreditem, né? Porque olha quanto critério para... Então, nós vamos ter que buscar fora do livro, tá? Fora do livro, nós vamos encontrar 3 opções. Então, vamos lá. Uma opção é a preferida, é o apóstolo João. Outra opção é que pode ser outro João qualquer, óbvio, né? Se não é o João apóstolo, pode ser outro João qualquer. Sendo outro João qualquer, ele não pode ser tão qualquer assim, porque ele escreve um livro com muita autoridade e ele é conhecido de pelo menos 7 igrejas. Então não é pouca coisa, né? Então, considerando que o livro foi escrito no 1º século e se trata de um João que tem supervisão sobre pelo menos 7 sedes, né? Porque esse livro circulou amplamente
além dessas 7 igrejas, né? Eu vou demonstrar isso, tem que ser um João importante, certo? Tem que ser um João de uma certa importância. Então, se não for o apóstolo João, nós temos que procurar um João muito importante, que tenha tido autoridade para escrever um livro que foi considerado autêntico, porque ele está no cânon, quando muitos outros não estão, certo? Então, se houvesse dúvida, claro, se houvesse dúvida, por exemplo, tem um Apocalipse de Pedro, tem Apocalipse de Paulo, por que eles não estão aqui? Porque os primeiros pastores da igreja, os primeiros padres da igreja, não os reconheceram. Não falaram, não, esse livro não é do nosso irmão Paulo, não é do nosso irmão Pedro. Né? E esse livro tem amplo testemunho. Né? Então, para ser outro João, que seria a segunda hipótese, nós teríamos que achar um João muito importante. Tá? E a terceira hipótese, que é, digamos, a menos provável, mas a academia pergunta tudo, então, e nós não temos medo de pergunta, né? Então nós podemos nos perguntar o seguinte: será que esse livro é um livro único, de cabo a rabo? Ou será que ele é tão difícil, porque na verdade ele é uma compilação de diversos apocalipses? Que alguém um dia pegou e falou assim, quer saber? Vamos juntar tudo isso e botar junto aí para a igreja ler, a igreja decide. Então pode ser que o capítulo 1, 2 e 3 seja de um autor, o capítulo 7 a 15 seja de outro autor, o 18 até o 21 seja de outro autor, e alguém pegou um tal de João qualquer, né? Pegou isso, colocou introdução, colocou conclusão, juntou com as cartinhas que ele mandou para as igrejas dele e falou, ó, tamo aí para vocês. Né? Então, afinal de contas, o que nós temos de autor, de autoria identificada? A introdução e a conclusão. Né? O meio é um monte de escritos aí, sem pé, sem cabeça e tal, que o João falou assim, ó, tomem aí que o filho é de vocês, vocês que entendam e tal. Resumindo, 3 hipóteses. João, outro João ou autores anônimos de uma múltipla autoria. Bom, nesse quesito eu devo dizer para vocês então que claramente as evidências até os anos 200 e bolinha, ou seja, todos os registros que nós temos desde o século II. Qual que é o século II? O século que vai do ano 101 ao 200, né? 101 a 200, século II. Século III, do ano 201 até 300. Lá pelo ano 250 é que se começa a questionar a autoria do apóstolo João. Então eu poderia citar aqui, né, não vou cansá-los com informações, datas e tal, depois vocês peguem lá, apenas estou dando elementos, o peso das provas, para que vocês aceitem, se quiserem, né, que é o apóstolo João que escreveu este livro. Então vamos lá. O João, segundo esses testemunhas, viveu em Éfeso até a idade bem avançada. Então, o João, depois da destruição de Jerusalém, em algum momento, nós não temos o rastro dele, né? Nós só temos ele no livro de Atos, depois na sua epístola, né? Nas epístolas joaninas, 1ª, 2ª, 3ª e João. Esse João, ao que consta nos testemunhos mais antigos, viveu em Éfeso. Ele cuidou da Maria até sua morte, a tradição nos garante isso. Ele teria sido a última testemunha ocular de Jesus Cristo, portanto, ele desfrutava de um elevado carisma nas igrejas. Vocês imaginem, para os primeiros cristãos, que foram perdendo os primeiros apóstolos, a primeira geração de cristãos, e esse João vivo,
velhinho, bem velhinho, cabecinha branca, com o seu corpo todo marcado, quem sabe já meio cego, meio surdo. A igreja tratava esse homem com todo carinho, né? Ele fez discípulos como Policarpo, Irineu, né? E discípulos do século II, que vão falar dele com o máximo carinho. Tipo assim, vamos manter, vamos cuidar, fazer, como é que fala? Cuidados especiais, geriátricos, né? Para que o João não morra. Lembra da lenda lá do final do Evangelho que fala, se eu quero que ele sobreviva até que eu venha, que te importa a ti? E então se espalhou na igreja uma lenda de que João não morreria. E o João não morre mesmo, né? Ele fica lá quase até os anos 90 e bolinha vivo. Né? Então, tudo indica pela tradição, não pelo livro de Apocalipse, que se trata do apóstolo João. Nós temos testemunho do ano 130, nós temos testemunha do ano 140, nós temos testemunho do ano 150, Justino, nós temos testemunho de Policarpo, que foi discípulo pessoal do apóstolo João. Então, o Policarpo fala que ele foi discípulo do apóstolo João, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O Irineu de Éfeso foi discípulo de Policarpo. E um homem, ele é de Éfeso. Esse Irineu é de Éfeso, uma das igrejas que recebe a primeira carta de João, e onde João provavelmente viveu. Então ele é um cara que tem obrigação de saber se é João ou não. E o Irineu dá esses argumentos. Só um pouquinho. Peraí, deixa eu só terminar, só falta um nome aqui. Tá. Tem um carinha aqui ainda, um tal de Meliton. Por favor, não coloquem esse nome nos seus filhos. Meliton, que é um bispo de Sardes, também uma das 7 igrejas. Meliton. Bonitinho. Meliton. Por que você implicou? Meliton. Meliton, vem cá. Não, bonitinho. Meliton. Tudo bem. Vocês decidem. Meliton de Sardes. Sardes aqui não tem nada a ver com sardinha, é a igreja aqui, né? Do capítulo 3 ali. Carta à igreja de Sardes. Outra igreja que tem todos os motivos para saber muito bem quem é João. Bom, esse cara escreveu um comentário, primeiro comentário da história ao Apocalipse de João. Então, esse cara também nos diz que é João. Quando que a igreja vai começar a dizer que não é João o apóstolo? A partir do ano 250. Por qual motivo? Porque nessa época começam a surgir seitas perigosas baseadas no Apocalipse. Então, os pastores da igreja, por uma questão de zelo, diminuem a autoridade do livro de Apocalipse e começam a dizer, olha, Apocalipse é um livro problemático, Apocalipse, a gente nem sabe se foi João que escreveu, se foi João mesmo, né? Esse João pode ter sido um presbítero, pode ter sido um pastor, um dos tantos Joões da igreja. E então, a partir desta época, é que começa a ficar discutível se foi o apóstolo ou não. Então, se você quiser acreditar na minha argumentação, na minha pesquisa, você pode dizer Apocalipse de João. Qual João? O apóstolo. Muito provavelmente o apóstolo. Se você não aceitar, mas se você vai não ter que fazer aceitar, uma pesquisa própria. se você não aceitar, vai para o céu do mesmo jeito, vai para Nova Jerusalém, não tem nenhum problema. Tá bom? O Elton disse assim, estou gostando mais ainda de João, autor de Apocalipse, seja ele o apóstolo, um João conhecido das 7 igrejas, ou vários Joões. Exato. Exatamente. A certeza é que ele não é um robô e que o livro não é fake news. Exatamente, boa. Não é fake news e não é escrito por um robô, nem por um pseudônimo. Isso é muito importante, porque os estudiosos da Bíblia adoram usar essa tese do pseudônimo, né, amplamente para colocar tudo em dúvida, né? Eu sou crítico da crítica, então eu levo muito em conta o testemunho da tradição. Bom, existem algumas outras objeções à autoria de João. Então, assim, agora
eu estou trabalhando com a primeira hipótese, a hipótese de que foi João que escreveu. Mas vamos ver quais são os principais problemas a essa afirmação. Os principais problemas são o seguinte: ele não se identifica como apóstolo, tudo bem, é uma teoria, né? Ele menciona os apóstolos, acho que lá no capítulo, quando ele fala dos fundamentos dos apóstolos, no capítulo 21 e tal, não se inclui, né? É uma prova fraca, a meu ver. Ele se chama de profeta, também, né? Por exemplo, a igreja de Atos, a igreja de Antioquia, tinha profetas e mestres. Paulo estava lá como mestre, como profeta. Então, isso não significa muita coisa. E ele chama o seu livro de uma profecia. Também não diz muita coisa. Agora, existe uma considerável diferença no texto do Evangelho de João com o texto do Apocalipse. O Evangelho de João tem uma redação de alta qualidade e o livro de Apocalipse parece um livro escrito por uma pessoa semi-alfabetizada. Então essa é uma das principais denúncias contra a autoria de João. Por que João é um livro maravilhoso, né? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Vimos a sua glória, aqueles discursos que parece que foram escritos por um homem erudito, né? E por que o Evangelho, o Apocalipse, tem uma redação mais irregular, mais tosca, né? Bom, aqui tem algumas contra-objeções que são as seguintes. Primeiro, era muito comum que os autores da época usassem secretários. O próprio Paulo, que era um homem erudito, se servia de amanuense. Amanuense não é de Manaus, né? É de Amano. Amanuense, escreve à mão, né? E para escrever à mão naquela época tinha que ser um profissional. Então era muito comum que o cara ditasse a sua obra para um autor profissional. Então isso não tem problema, o próprio Paulo, que é um homem indiscutivelmente erudito, usou pessoas que escrevessem por ele. Então pode ser que o Evangelho de João tenha sido escrito por um amanuense erudito que procurou transcrever a tradição rica de João para uma linguagem culta e elegante, e o Apocalipse tendo escrito à mano do próprio João, que era um pescador indouto, né, de menos cultura, menos versado no grego, possa ter então, uma vez preso, ele falou, não posso deixar de anotar. O próprio Cristo fala para ele, escreve estas coisas. Ele fala, meu Deus, mas não tem nenhum secretário aqui, então não tem tu, vai tu mesmo, né? Então essa é a principal explicação. Tirando essas objeções, existem muitas familiaridades textuais, conceituais, entre o Evangelho, as epístolas de João e o Apocalipse. Por exemplo, o termo logos, e que a gente traduz como verbo, só ocorre no Evangelho de João, na Epístola de João e no Apocalipse. Alguns outros termos, alguns outros cacoetes, alguns estilos literários só ocorrem, ou principalmente ocorrem, entre o Evangelho de João e o Apocalipse. Por exemplo, chamar Cristo de Cordeiro, né? Está presente no Evangelho, está presente em Apocalipse, ninguém mais chama Jesus de Cordeiro, ou raramente. A palavra verdadeiro, né? Está em João 13 vezes, em Apocalipse 10 vezes, em todo o resto do Novo Testamento só aparece 5 vezes, né? Então, quando você tem um texto que vem de uma mesma pessoa, você vai notar essas características, né? E, além de tudo isso, o apóstolo ele corresponde àquela autoridade necessária para escrever um livro desta grandeza.
Portanto, a primeira pergunta está respondida, que é quem escreveu. Beleza? O pessoal está achando muita informação, está claro e tal, beleza, tá né? Ótimo. Tá bem detalhado, né? Então agora eu parto... Perguntas, gente, isso, perguntas coloquem ali. Essa é uma aula mais informativa também, né? Lembra que nós estamos visitando o sítio de João, tá? Então nós precisamos fazer essa informação. Sítio arqueológico. Sítio arqueológico. Por que que eu estou insistindo nisso, gente? Porque por trás do livro tem um homem. Por trás do livro tem igrejas. Por trás do livro tem cristãos. Por trás do livro tem um império. E nós precisamos ir para trás do livro. Precisamos ultrapassar o texto em português para que a nossa compreensão desse livro melhore. Então vai por mim, tá? Não pense assim, ai meu Deus, para que tudo isso e tal? Se eu já estou salvo mesmo, né? Para que eu preciso saber tudo isso? É porque nós queremos receber o máximo da mensagem de João para encontrar a mesma esperança que essas igrejas encontraram para enfrentar um monstro, uma besta chamada Domiciano ou Nero, né? E com isso eu já entro aqui na segunda pergunta, que é quando foi escrito? O quando foi escrito é muito importante. É um consenso que o livro foi escrito num período de tribulação. Então, mesmo que a gente não entre agora no conteúdo do livro, se você ler apenas o capítulo 1, 2 e 3, apenas o 1, 2 e 3, você vai perceber um povo amedrontado, assustado, afligido, perseguido. Você vai perceber até mártires aqui. O próprio João, né? Se você entender com clareza o que ele fala no versículo 9, ele fala, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Jesus e do testemunho de Jesus Cristo. O próprio autor está preso, né? Está escrevendo do exílio, sujeito a trabalhos forçados. Então imagina o que é você submeter um idoso a trabalhos forçados, né? Ele estava lá para morrer. Então, se a gente concorda que o livro foi escrito num contexto de aflição, de perseguição, nós precisamos, então, procurar na história quais são esses períodos. Deu para entender? Okay. Eu tenho aqui na minha mão um livro que me diz que é um livro escrito por uma pessoa que está presa para uma igreja que está correndo risco de vida. Que as pessoas estão morrendo. As pessoas estão... ele fala, minha testemunha Antipas, que foi morto aí. Alguns de vocês vão ser lançados na prisão. Não tenham medo de morrer. Sejam fiéis até a morte. Né? No capítulo 12 vai falar, ainda que com o risco da própria vida, não tiveram medo. Então, é uma igreja que está sob ameaça. Se você concorda com isso, então com esta informação eu vou pesquisar o século I e vou procurar um período de tribulação ali, certo? Eu estou rindo da sua metodologia, muito detalhista. Se eu procuro esse período de tribulação generalizada, não aquele conflito de vizinho, né? O pastor aqui que briga com o rabino que manda prender o pastor, aquelas confusões ali de Atos. Mas se a gente pensar numa coisa um pouco mais generalizada, que é o contexto de Apocalipse, nós vamos encontrar dois períodos do primeiro século que correspondem a uma grande tribulação. Um período está nos anos 60, que é onde Paulo e Pedro morrem, que é sob o domínio do Bolsonaro, Nero, anos 60, Bolsonaro, né? Bolsonaro. Nero, né? Que foi um rei louco. 60, né? Anos 60.
né? Mais especificamente 64, 65, que é mais ou menos quando Pedro e Paulo são levados ao martírio, por aí, né? Esse Nero reinou de 54 a 68, portanto 14 anos, mas nos seus últimos anos, dizem os registros, que ele enlouqueceu completamente. Costuma acontecer com as bestas, né? Genocídio e tal. O poder enlouquece, né? Então é muito comum, existe uma relação muito grande entre pessoas que amam o poder e a psicopatia, a sociopatia. Isso é normal. No Rio de Janeiro agora, por exemplo, está tendo um ato, né, desencadeado por um sociopata de moto. Aqui no Apocalipse era de cavalo, né? Bom, de cavalo também, a besta atual costuma andar a cavalo também, né? E outro período é o período de um tal Domiciano, né? Parece com o nome de um deputado evangélico, mas não é, Domiciano, que seria aí por volta dos anos 90. Então nós temos aqui duas opções principais, né? Você pode botar o Apocalipse onde você quiser. Mas eu vou argumentar em torno dessas duas opções. Aqui você não é obrigado a aceitar nada, só Jesus, né? Você aceitar Jesus para ser salvo, né? Amém, irmão? Bom, então nós temos os anos 60 e os anos 90, tá? Temos aí duas opções de imperadores que enlouqueceram, não que os outros não tenham sido loucos, mas enlouqueceram no sentido de acreditar de fato que eles eram deuses, que eles eram divinos, e, portanto, não aceitar concorrência. Ou Cristo é o Filho de Deus, ou Nero é o Filho de Deus. Ou Cristo é o Filho de Deus, ou Domiciano é o Filho de Deus. Ponto. Então, nós temos aqui duas hipóteses, né? Duas hipóteses. Uma que seria antes da destruição de Jerusalém, nos anos 70, então nos anos 60, e outra depois de Jerusalém, nos anos 90, Domiciano. Bom, existem argumentos para os dois pontos, mas eu vou apresentar aqui as evidências em favor daquela que recebe o maior testemunho, né? Que é esta dos anos 90. Então, veja bem, se eu perguntar para o livro, que é a primeira fonte de pesquisa que eu vou fazer, e com isso eu estou ensinando, né, de quebra como é que se interage com o texto, né? Então, a Irene falou que eu estou sendo metódico. Sim, estou sendo metódico, estou apresentando técnicas de interpretação do texto que você pode fazer com pouquíssimos recursos, tá? Então, fazer perguntas para o texto, discutir com o texto, não aceitar, discutir com o texto, não com o texto, né? Com o texto, não aceitar respostas fáceis, agarrar o texto pelo pescoço e falar, ou você me responde ou eu não te leio mais, né? E essa experiência é muito bem sucedida. Então, se eu perguntar para Apocalipse onde você foi escrito, eu não acho resposta. A única resposta que eu acho é uma intuição de que se trata de um período de grande aflição. Sim. Essa é a única resposta que ele me dá. Com essa resposta, eu vou fora do livro, a história universal, a história do Império Romano, e pergunto, nesse primeiro século, que é onde o livro foi escrito, não pode ser antes nem depois, né? Não pode ser, por causa dos testemunhos, né, dos pais da igreja, dos discípulos de João. Pergunto então para a história onde houve momentos de ataque generalizado à igreja. Encontro duas respostas. Quais respostas? Anos 60, mais ou menos 65, 64, e anos 90, mais ou menos 95, 96. Peso essas duas evidências, tipo assim, quais são os argumentos a favor dos anos 60? Quais são os argumentos a favor dos anos 90? E chego à conclusão que o peso das evidências está em torno
dos anos 90. O Irineu, que viveu no final do século II, que foi discípulo de Policarpo e que foi discípulo de João, Irineu, que é da cidade de Éfeso, cita o livro como tendo sido escrito durante o governo de Domiciano. O Jerônimo, que escreve muito tempo depois, acho que pelo século IV, se não me engano, Jerônimo século IV, ele vai ser mais exato ainda. Eles têm acesso a fontes que nós não temos, né? Então são homens sérios que nos deram informações, né? Eu dou crédito a essas informações. Não crédito absoluto, mas dou credibilidade. Não se faz história com ceticismo radical, né? Eu sou obrigado a ouvir os testemunhos, senão não tem história. Ele diz mais precisamente ainda que foi por volta do ano 14 ou 15 de Domiciano, que cai justamente no ano 95, 96. Né? Então, nós temos uma evidência testemunhal, não ocular, mas testemunhal, de que o livro teria sido escrito durante o reinado de Domiciano, mais propriamente em torno do ano 95. A cidade de Éfeso, que onde João morou, era um centro de culto ao imperador, e vocês vão ver na aula, nas próximas aulas, que um dos panos de fundo do livro é a exigência de cultuar o imperador, né? Isso era punido gravemente. Recusar culto ao imperador era como recusar culto à pátria, né? Brasil acima de todos. Recusar esse nacionalismo idolátrico, essa teologia imperial, era gravíssimo para esta igreja. E João, então, vive nesse contexto. A situação das igrejas de Éfeso e Sardes pressupõe uma certa passagem do tempo, né? Então, se fosse nos anos 60, seriam igrejas muito novinhas. Por quê? Porque foram fundadas por Paulo, né? Se Paulo fundou essas igrejas, digamos, nos anos 50, entre 40 e 50, anos 50, então, se o livro tivesse escrito nos anos 60, a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes seriam muito novinhas. Mas a literatura do Apocalipse indica que ela já tem uma certa história. Então isso combina melhor com os anos 90. Além disso, a cidade de Laodiceia tinha sofrido um terremoto nos anos 60. E foi reconstruída. E enriqueceu. Então, a igreja de Laodiceia está numa cidade rica. Ora, esse status da cidade de Laodiceia não combina com os anos 60. Né? Os anos 60 era para encontrar um Haiti, né? Um Haiti arrasado pelo terremoto. Não é isso que acontece lá. O testemunho da história diz que ela se reconstruiu orgulhosamente, né? E ela chegou a desprezar a ajuda de Roma, dizendo: sou rica e não preciso de coisa alguma. Que corresponde exatamente à frase que está na carta de Laodiceia. Então isso também combina com os anos 90. A igreja já havia passado por perseguições, então isso também nos favorece colocar o livro do Apocalipse numa época tardia, porque então as perseguições anteriores, por exemplo, do Nero, né, já teriam sido conhecidas. O Rosenildo falou que foi um AI-5 dos judeus, porque você está falando de perseguição. Exatamente. E democracia nem falsa como a nossa, né? Não. Nada de... Agora, por falar nisso, tem uma rebeldia, tem uma subversão que pulsa em Apocalipse, que me faz ferver o sangue. Né? E eu tenho certeza que vocês, por exemplo, com isso que nós estamos falando, leia, por exemplo, o versículo 4. João, 1:4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz. Graça e paz a vocês todos,
da parte daquele que está acima de Júpiter, Domiciano e o caramba, que tem o pleno espírito, que se acha no verdadeiro trono. Cara, isso tem uma subversão que faz ferver o sangue de um cara que está preso para morrer, mas que diz, cara, você para mim é uma besta. E esse meu pescocinho aqui encarquilhado, cheio de pelanca, não se dobra, porque eu falo da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Cara, isso é de uma rebeldia que me faz ferver o sangue. É uma rebeldia que faz o Domiciano se tornar uma besta chifruda. Isso é maravilhoso. Isso tem um gás, uma energia que bota o Estado no seu devido lugar. Bota a besta no seu devido lugar. Ele não me governa. Ele não me governa. Ele me governa nas questões civis. E eu por concessão, eu lhe concedo a autoridade. Eu reconheço que ele está aí por uma certa competência. Mas para cima de mim, não. Para cima da minha fé, não. Então, ser portador desta tradição, que desde os primeiros impérios, por isso que o Apocalipse vai falar da Babilônia, desde a primeira Babilônia, lá do Abraão, do Terá, que dizia, não seguiremos estes deuses, nós preferimos botar nossas ovelhinhas para buscar água no deserto do que adorar deuses. Isso não está certo. E dos judeus que não se submetem a Faraó, e dos judeus que não se submetem a Nabucodonosor, não se submetem a Epífanes, Antíoco Epifânio, não se submetem. Não nos submeteremos. E morrem, mas não se submetem. Não se submetem ao Deus capital. Não se submetem ao mercado. Subvertem esses deuses de hoje, que não são Domiciano, não são Nero, mas é o capital. É a pátria. Não. Para cima de nós, não. Nós somos herdeiro. Não brinquem conosco. Não brinquem com a nossa lealdade. Nós somos portadores de uma tradição que vocês não fazem ideia. Isso é Apocalipse. Isso é Apocalipse. Altamente subversivo. É por isso que eu estou fazendo esta aula tão metódica, porque nós precisamos chegar perto deste homem. Porque atrás do texto tem um hominho. Independentemente se é o apóstolo ou não. Independentemente se foi escrito nos anos 90 ou nos anos 60. Eu estou apenas tentando pisar no mesmo chão que ele. Apenas tentando pisar no mesmo chão. Mas se você disser assim, não estou convencido, tudo bem. Tem um homem atrás desse texto. Tem igrejas atrás desse texto. Não são igrejas templárias. Não são catedrais. É um bando de gente escondida em casas. Um bando de gente que canta em silêncio para não chamar a atenção dos vizinhos. São igrejas que são considerados impuros, moribundos, porque não compactuam do nacionalismo romano, não prestam culto à deusa romana e que, portanto, são considerados inimigos do imperador, mas têm que sobreviver. O pessoal aqui está glorificando. Como que o cara vai fazer tendas, pegar encomendas, vender o seu pão, vender os seus vasos de cerâmica,
construir casas se ele é inimigo do imperador? Se o emprego que tem é construir altares e prédios ao imperador? E o cara fala, não. Eu prefiro comer hortaliças aqui no meu chão seco do que sujar minhas mãos com culto ao imperador. Se for uma casa para sua família, eu faço. Mas um templo para o imperador eu não faço. É esta igreja que está nas páginas do Apocalipse. Por isso que nas páginas do Apocalipse tem esta ousadia que se impõe contra o mais colossal império de todos os tempos. Tá bom para nós? Nós vivemos num império falso, né? O nosso Estado democrático de direito é falso, vocês sabem disso. É verdade. Né? Eu li um autor católico esses dias, depois eu posto ali o título, porque eu vivo errando o nome dele, Marie, eu não vou lembrar, eu sou péssimo com nomes. Mas ele fala o seguinte, o Estado moderno é pior do que esses estados antigos. Porque ele nos dá uma ilusão de liberdade, de cidadania, de igualdade, e é tudo falso. Todos são iguais perante a lei. Não são, a menos que prestem culto ao sistema. É assim que é, meu irmão. Você quer viver nesse Brasil de hoje, você tem que bater continência para o sistema. Ouse contrariar o sistema para você ver. Você corre risco de vida. Literalmente. Especialmente se você for pobre, negro. Sim, claro. Se você for minoria, né? Você não tem lugar. Você está vivo de teimoso. Então, irmãos, o Apocalipse, se a gente pisar esse mesmo chão, nós vamos ver que ele tem muito a dizer para o nosso chão. Eu falei na aula passada que o livro do Apocalipse é um dos preferidos dos teólogos latino-americanos. Lembra disso? Eles gostam muito de Êxodo por causa da libertação do povo. Eles gostam muito Êxodo, alguns dos profetas que eu não me lembro agora, etc. Não vou arriscar citar assim para não cometer erros, mas com certeza o Apocalipse, que foi o que me chamou mais atenção. E o Apocalipse, por que eles gostam do Apocalipse? Para ir para as nuvens? Não, é porque aqui pulsa esse espírito cristão, esse espírito de Cristo, esse espírito do martírio. Esse espírito do martírio, não do martírio fanático, do martírio lúcido, que diz, não, o Estado existe, Paulo nos ensinou, nós sabemos para o que o Estado existe. O Estado existe para cuidar de certas questões. Ele está adstrito pelo nosso próprio Deus. Ele deve cuidar de certas competências. Mas da nossa fé, não. Exigir culto, não. Deixa eu ler uns comentários. Ok, com isso eu termino aqui. Eu acho que eu dei um certo gosto. Tem muitas informações, eu vou colocar tudo lá no site, porque na próxima aula nós vamos tratar de destinatários. Aí eu quero falar mais sobre a igreja. Ok. Então, considero atendido o meu objetivo hoje, que respondeu 2 perguntas. Quem escreveu, quando escreveu. Ok. A Maria Fernanda falou aleluia sobre essa questão de haver nesses cristãos esse espírito de não submissão ao mal, né? Exatamente. A não se Josefa submetem. Florentino também, glória a Deus. Amém. Sim, a Claudete, isso é ser resistência. Em Isso. nome de Jesus. Amém. Estabelece submissão total à palavra Isso. e não ao imperador. Né? Isso. E em nome de Jesus aí é isso, porque aqui o Cristo aparece como a fiel testemunha. Aqui nesse livro, a prioridade é o Cristo Cordeiro. Isso é maravilhoso, né? Nós somos representantes do Cordeiro. Nós não somos bestiais. Nós somos humanos. Sim, Nós é somos humanos. E humanos permaneceremos, né? Porque o culto ao homem bestializa. E nós preservaremos nossa
integridade humana. Ok. Tatiana Javala falou, glória a Deus. Amém. A Maria Fernanda fez uma pergunta. Quando foi que os cristãos perderam essa fé e resistência e passaram de perseguidos e oprimidos a perseguidores, opressores que colocam qualquer um no trono? Especialmente a partir do século IV, com o casamento entre igreja e Estado na época de Constantino. Especialmente aí. Essa praga sempre assolou a igreja. Nunca mais nos libertamos desta praga. Eu costumo usar a parábola do joio e do trigo para entender este assédio diabólico à igreja de Jesus Cristo. Para mim, esse apego ao poder que a igreja nunca perdeu é o joio. Eu sei que a parábola está aberta, ela pode ser interpretada de outras formas, mas se você concordar comigo, eu acho que quando a igreja foi seduzida para dentro do império, ali o homem maligno semeou o joio no meio do trigo. E nós nunca mais nos livramos totalmente desta praga. Eu encerrei sexta-feira, né, a teologia do domínio, e ali está muito claro, né, está muito claro. Qualquer aspiração dominionista é diabólica. E a igreja tem que fazer aquela mesma escolha que Jesus fez no deserto. Vai-te, Satanás, o Senhor te repreenda. Somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Olha por que o Cristo no Apocalipse é o Cordeiro. Somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja idolatra ídolos, idolatra a si mesma, idolatra pastor, idolatra apóstolo, idolatra a Bíblia, não entende a Bíblia, mas idolatra o governo, idolatra o poder, idolatra a própria igreja, né? Então o joio, meus irmãos, está maduro. Está maduro. Sim. Né? É necessário fazer essa opção. Uma opção de vida. Eu não espero que a igreja como corpo, como corporação, faça essa escolha. O meu desafio é pessoal. Cada um. Porque Apocalipse chama cada um. Ele fala ao que vencer. Ao vencedor. Então, a chamada aqui agora é pessoal. Faça você esta opção de vida. Adorar somente a Deus. Ponto. Ok. O Thales respondeu a Fernanda que a série Teologia do Domínio trata dessa mudança. Quando começou a ver essa mudança? Sim. Quem não assistiu, gente, tá lá esse mini curso de 4 aulas. Tá no site, tá na página. E quem ainda não compartilhou e não curtiu o vídeo, que esse é um conteúdo gratuito, o que você pode fazer? Você não paga, mas você pode ajudar. Pode pagar compartilhando. É um alcance maior, porque isso é uma coisa que é luz nas trevas. Sim. Né? Se você está achando que isso é cada um mostra a sua resistência. A nossa é mostrando a verdade, a nossa é mentira, né? Exatamente. Então, antes de eu ler os comentários inscreva-se também no canal. Vai lá e compartilha, curte e vai no canal. Depois eu vou deixar o link do canal aqui. Isso. E daí quem não for inscrito, faz a inscrição. Algumas pessoas não gostam de redes sociais e eu dou grande razão a elas. E preferem o canal, né? Então, assim que eu termino aqui, eu vou para a página do canal e baixo a lição lá. Né? A única coisa que a pessoa perde, por enquanto, é não participar ao vivo aqui, como vocês agora. Mas logo, logo, né, se Deus quiser, Nossa Senhora não atrapalhar, eu vou... Brincadeira, irmãos. Eu vou... Não, para não ofender ninguém, né? Nem cristãos, nem católicos. É só uma piadinha. Logo, logo eu vou filmar também online no YouTube.
Tá, e aí a Claudete disse, não esqueça os nomes e títulos de livros a serem citados. Isso pega mal, Pedro Bial não está aqui, mas gostamos de saber citações bibliográficas, porque tem gente que cita ele como... eu estou sendo muito cuidadoso agora nas minhas lições e estou colocando aqui, porque já me cobraram isso no passado, estou colocando aqui os livros que eu usei para essa aula de hoje e ainda fazer algumas recomendações, muito bem lembrado. O Celso... Aliás, eu coloquei várias referências bibliográficas na aula de sexta-feira, na quarta aula. Né? Tá. Joguei lá diversos. Esse curso ainda não está lá na página EBD Online, mas vai estar. Tá? E o Apocalipse está indo para lá, que é a página ebdonline.com.br. A Celi disse parabéns. Inclusive, antes ela fez um comentário dizendo assim... que o João merecia um cascudo por não se identificar. Eu falei, mas é a perseguição, como é que fica, pois é. Gente? Esse lance da perseguição percorre o livro. A Irene falou isso aquela hora e eu vou tratar disso mais pra frente. Agora, é muito pior, né? Sim. Nem se compara. Parte da codificação do livro se deve ao contexto de perseguição. Então, se você fala, meu Deus, mas não entendo esse livro, porque não era para entender mesmo. Né? Esse livro podia cair na mão de pessoas erradas e entregar a todo mundo. Porque às vezes até raiva você lê e fala assim, não vou ler isso, nossa, que coisa horrível. Por isso que eu falei que nós só não tem outro caminho para entender Apocalipse que não esse daqui. Pode orar, jejuar, tudo bem, faz bem. Né? Mas para entender Apocalipse tem que quebrar pedra, e é isso que eu estou oferecendo aqui. O Celso diz assim, nesse seu contexto de fala, é melhor entendida a frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nessa frase, Cristo procura desmontar o falso Deus, imperador de Roma. Não se trata só de crítica tributária, aqui Cristo ataca o sistema pela raiz, pois jogou na cara dos líderes religiosos o seguinte, vocês querem dar tributo a César, Deus romano? Legal. Então deem. Mas vocês querem ofertar a Deus no templo, então ofertem também. Jesus, nessa frase, desmonta o Deus romano. Exatamente. Muito bem colocado, porque pouca gente entende esse texto. E ele é citado, excelente, a Deus, Celso. que é de Deus, e a César, que é de César, legitimando o sistema romano, né? Esse é um exemplo de como a gente lê o texto lá de Jesus... como se tivesse sido escrito no Estado moderno em português para nós. Exatamente. O que o Celso fez aí, muito bem, né? Parabenizo, porque é excelente a sua leitura, a sua compreensão do texto. Vale a pena todos vocês pegarem esse post, esse comentário dele. É esse o caminho que eu concordo inteiramente. Esse é um caso... Né, o caminho que o Celso fez, que eu estava dizendo, que é esse. Vai lá, ele fez o círculo hermenêutico, né? Vai lá no pátio do templo. Entra naquele mundo lá, pisa naquele chão, capta aquele primeiro significado e depois traz para cá. Aí você vai ver que não tem nada a ver com Receita Federal, não tem nada a ver com isso que as pessoas falam, não tem nada a ver com dízimo. Né? E com obediência ao sistema também, que é muito citado, né? Romanos 13. Sim, exatamente. Outro texto, exatamente. Outro texto que as pessoas fazem horrores, né? Com Romanos 13. Né? E a igreja, as bestas sabem o que está escrito em Romanos 13 e usa Romanos 13 contra nós. Né? Eu queria dizer para vocês que contra Romanos 13 tem Apocalipse 13. E os dois são canônicos e estão nas Escrituras. É Romanos 13? Romanos 13 é aquele que fala toda a autoridade vem de Deus, etc. Traz a espada, etc. Né? Os calvinistas adoram esse texto para colocar a igreja na boca do lobo. Né? E não apenas os calvinistas, obviamente, mas eles gostam desse texto para falar do estado mínimo, etc. Essa coisa toda. E Apocalipse 13 fala da besta. Né? E essa teologia da besta... Aliás, essa teologia acerca da besta percorre as Escrituras, desde Abraão, desde Caim. Né? Tem uma teologia imperial, diabólica, contra a qual toda a Bíblia se insurge. Porque no final só vai restar o quê? O reino de Deus. Lembra lá do sonho de Nabucodonosor, né? A pedra que vem derruba tudo.
né? E ela prevalece. É isso que nós anunciamos, né? Então nós temos que ler Apocalipse dentro do seu contexto literário, que é o quê? A apocalíptica judaica, o profetismo judaico. Sim. Aulas número 2, 3, 4, né? Uhum. O pastor Falcão, glória e honra ao Deus da graça e misericórdia. Então eles estão glorificando a Deus graça por e paz a voz verdade, da parte daquele que era, que é e que há de vir. E o Elton diz, graça e paz a voz da parte de Deus que Isso. vive no meio de nós e não acima de todos. E do Isso. Senhor Jesus crucificado e violentado, Isso. que não carregava arma nem duvidava das doenças, mas curava a todos. Exatamente. Não deixava as pessoas com fome, mas multiplicava os pães a todas as igrejas do Brasil. Olha aí a leitura. Olha, né? Que comentário maravilhoso. Olha aí a leitura pé no chão. Obrigado, Elton, por essa contextualização. É exatamente nisso que nós queremos chegar. Sim. Então, eu tomo o Apocalipse do Tim LaHaye, que é aquela coisa hollywoodiana, que não tem sentido nenhum para nós, né? E também abro os arquivos do Apocalipse. E o resultado é esse daí, né? Que vocês estão falando. Muito satisfeito. E a Emma me edifica Portela, bastante. Glória a Deus. E a Fátima Vocês nunca tinham glorificado a Deus lendo Apocalipse, né? Dava sono, né? Não pedia nada. Já tô, e nós só estamos na datação e na autoria, hein? Que parece assim uma coisa chata e tal, né? Mas vocês já captaram o espírito da coisa. Legal. E a Fátima Cerqueira, muito boa a partilha. Legal. E a doutora Ivete, vou assistir toda a aula porque perdi o início, mas o que eu ouvi me deu muita inspiração. E a Josefa, amém, aleluia. E a Islamar, que aula... A Islamar, que é fleumática calada, que aula maravilhosa. O nosso desafio é não aderir a esse comando do poder maligno. Exatamente. Amém. Onde está o ídolo agora, né? Nós, protestantes, que adoramos xingar os católicos por causa das imagens deles, né? Exatamente. Onde estão os nossos ídolos agora? Nossos ídolos são mais graves. A gente fala isso, mas será que a gente acredita mesmo que nós estamos seduzidos para uma idolatria, né? No sábado nós vamos ouvir, aliás, recomendo agora, né? Não o que nós vamos ouvir no sábado, mas recomendo o canal do Alan Coelho e do Jung Mo-sung, coreano naturalizado brasileiro. Eles têm um canal no YouTube chamado Teologia e Capitalismo, alguma coisa assim, em que eles tratam do capitalismo como religião. Eles exploram ali o Walter Benjamin e outros filósofos que trabalharam nisso, Weber também, e eles exploram essa temática, né? Então, assim, essa leitura alienante do Apocalipse é perigosa. Perigosa. Porque você pode estar, você corre o risco de estar com a marca da besta na sua testa, adorando um Deus diabólico, sem saber. E com medo do comunismo. E com medo do comunismo, exatamente. Então, eu faço aqui efusiva propaganda deste canal do Alan Coelho e Jung Mo-sung. O Jung Mo-sung, ambos são católicos, são doutores, são da Universidade Metodista, se não me engano. O Jung Mo-sung foi orientador do Alan Coelho e eles apresentam esse canal chamado... alguma coisa teologia e capitalismo, vejam lá. Teologia, capitalismo, religião. Eu vou colocar o link aqui, me lembra de colocar. Se você procurar Alan Coelho, Jung Mo-sung, que é coreano, né? Teologia, capitalismo, religião, com certeza você vai achar o canal deles. Inclusive, o Alan Coelho vai estar com a gente no sábado. Isso, ele vai estar, mas é uma reunião fechada. Mas quem quiser participar, coloque aqui, diga, porque nós já fomos invadidos, então nós não colocamos o link mais no Facebook. Eu não divulgo mais. O Alan Coelho vai estar conosco na próxima reunião, mas não é uma reunião aberta, porque nós... Mas quem quiser participar, nos diga e a gente manda o convite em particular para não ser divulgado publicamente. Ok, tem mais alguns comentários e aí encerramos. A Josefa Florentino, uma aula inspiradora.
A Fátima Cerqueira, quanta esperança, força e vigor. Amém. A Emma batendo palmas e agradecendo. Legal. E a Tatiana, Romanos 13 tem sido muito usado por autoridades religiosas para pôr medo em quem não concorda com suas práticas anti-evangelho de Cristo. E usado para oprimir o povo, né? Os cristãos não podem fazer oposição ao governo. Inclusive, esse governo genocida tem sido legitimado através de versículos assim, citados. Olha, gente, e tal. E o mais engraçado é que os mesmos que fizeram isso na época da Dilma, manda a gente orar pelas autoridades, e na época da Dilma estavam lá na rua de vermelho, de vermelho não, opa, de verde e amarelo, pulando, fazendo coreografia e pedindo impeachment. Se isso não é massa de manobra, o que que é, né? Apocalipse está aqui para dizer que nós não somos massa de manobra. E a Claudete fez uma observação que não só o Apocalipse, mas toda a Bíblia precisa ser lida com a busca do entendimento histórico político da época em que foi escrito. A Bíblia é histórica, social, e se não entendermos neste contexto, não chegaremos ao espiritual pé no chão. Exatamente. É espiritual, mas é pé no chão, justamente porque é espiritual. Esse é o maior pecado dos fundamentalistas. Querem ler a Bíblia ao pé da letra e perdem até mesmo a letra. A Claudete está dizendo, não alcançam o espírito do texto. Eles perdem até mesmo a letra. Então perdem tudo. Acabam sendo incoerentes, como eu mostrei na teologia do domínio, né? Ao querer ser fundamentalistas, conservadores e tal, acabam sendo veículos de ideologias completamente anticristãs, né? Então, muito cuidado com isso. Chega de fundamentalismo. Já deu o que tinha que dar, já causou desgraça demais. Né? Eu sempre falo então, assim, ó, por favor, tome muito cuidado com quem cita versículo para provar alguma coisa à revelia do Espírito das Escrituras. Então, toma cuidado. Pediu referência ou cita só uma referência, toma cuidado. Especialmente se não quiser discutir, né? E vocês viram que eu abordei o livro aqui, eu mesmo levantando perguntas contra mim mesmo para eu poder responder. Então, isso é ler o texto contra si. Né? É isso que nós precisamos fazer. Mais 2 comentários antes da gente concluir. A Hilde está dizendo, resistência no livro de Apocalipse é para mim uma grande surpresa. Obrigada por trazer luz. É verdade. Maravilha. Maravilha. Para mim também, Ailton. Para mim também. É uma busca para mim. Apesar que você já deu anos atrás... Eu sou um fundamentalista em desconstrução. Todos nós, né? Eu falei para vocês, todos nós bebemos do dispensacionalismo, lembra? Eu avisei. Todos nós temos essa influência. Temos que exorcizar isso, né? E ficar apenas com o espírito, esse homem que está por trás do texto. O Cristo que ele conheceu. Como eles enfrentaram aquela máquina de matar do Império Romano, né? Que matava por diversão. Cristãos eram levados, a maioria desses nomes que eu citei aqui, Irineu, Policarpo, muitos deles escreveram seus livros a caminho de Roma, onde iam ser executados para o público se divertir no pão e circo. Então são homens da mais absoluta resistência, né? Mas não é uma resistência fanática, porque hoje também tem cristãos dispostos a morrer, mas vão morrer, coitados, tem patriotas. Morrer pela pátria, sei lá, morrer por alguma besteira, ou por algum ídolo. Morrer pela igreja, né? Esse tipo de coisa. O pastor Falcão está dizendo, não cite o texto sem o contexto por um pretexto. Por favor. Isso mandamento, né? Para nós aqui é um mandamento. E o Celso disse assim, graça e paz aos que leem as Escrituras, em especial o Apocalipse, com a liberdade que Cristo nos deu na cruz. Graças dou por me libertar de anos de EBD que só alienaram. Amém. E aí a Maria Fernanda respondeu, é verdade, vemos como fomos acabestrados. Não precisa falar acabestrados nesses tempos. Cabestro, né? Cabresto. Então é acabrestado. Acabrestado, nossa. Nesses tempos de EBD, tem sido libertador. Amém, graças a Deus. Não os tempos de EBD lá atrás, agora. A verdadeira verdade de João, a verdade liberta, né? Não essa que o Bolsonaro aí tá transformando em
palavras mortas, né? Mas a verdade de fato é libertadora. E nós temos que buscar a verdade assim honestamente, como eu estou colocando aqui, eu acredito que seja assim, né? Estou dando a vocês o melhor da técnica que eu tenho aprendido para ler as Escrituras. Meus irmãos, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que nós vamos estar na sexta-feira com na um sexta-feira eu vou fazer um fórum, né? É um fórum de chique. É um fórum porque não é uma aula como as outras, eu de fato encerrei o mini curso, mas como a gente sentiu que foi muito material e que eu praticamente não deixei ninguém falar nem perguntar, na sexta-feira eu estou marcando um encontro às 20 horas, né, na mesma página. Assim, eu vou fazer apenas uma revisão, apenas colocar as 4 fichas, as 4 lições na mesa, para a gente dialogar. Então, se você quiser conversar, perguntar, né, eu vou usar a mesma metodologia que a gente está usando, de interação pelo chat, né? E aí nós vamos conversando um pouquinho sobre ali e tal, eu fico sobre teologia do domínio, obviamente. Então, se você não assistiu, assista, né? Seria porque o papo é sobre teologia do domínio, né? Seria interessante quem não viu as aulas, ver as 4 aulas, para ver o conteúdo e para daí ter material para a gente discutir. Porque para realmente eu não ter que ficar repetindo coisas. Na última aula, a gente foi tão longe na Sim, aula 4 que acabou a bateria do celular. A bateria do celular, a gente extrapolou eu fui até o final, fiquei com peso na consciência depois. E eu nem pude ler todos os comentários. Então, assim, eu lamentei isso, né? Exato. Então, seria bacana, quem não participou, só participou da 4, mas não viu as outras aulas, lerem todos para ter material para a gente discutir, pra gente dialogar sobre aquilo. Legal. Exatamente. Tá. Então é isso, fechamos. Bom domingo a todos, Deus abençoe e proteja todos vocês. Beijos. Tchau, tchau. Cuidem-se.